Olá, galerinha! Estamos dando início ao nosso segundo boletim econômico do canal Amantes da Curva Capital e também o último aqui antes de voltar para minha casa. E lá nos meus estúdios, aí sim nós não vamos ter esses ruídos, esses incômodos externos, que certamente vão acontecer aqui mais tarde, em virtude do aniversário da minha irmã, que é na próxima segunda-feira. E isso faz com que visitas apareçam por aí, etc e tal. Então, aí vocês já sabem que infelizmente eu não posso fazer absolutamente nada contra isso. Bom, sexta-feira, 3 de abril. Bom dia, boa tarde e boa noite, senhoras e senhores investidores que acompanham o único e mais oxigenado, detalhado, dinâmico e também o mais extenso boletim econômico de Pará de Minas e região pelo canal Amantes da Curva Capital. Após uma semana picada ao meio certinho, plena quarta-feira, em virtude de um feriado, vamos aos noticiários os noticiários mais importantes da semana e que fizeram preço. Na quarta-feira, dia 1º de maio, nós tivemos aí a decisão do FONC, que é o Comitê Monetário de Política Econômica dos Estados Unidos. E aí vem também ainda no nosso título e como isso pode afetar o cenário aqui no Brasil ou também nas demais economias emergentes. Também nós tivemos aí o dólar e também os juros, Tudo isso entra na cesta, no bolo aí todinho, E juntamente com tudo ainda o Ibovespa. Audiência querida, eu gostaria de fazer mais um pedido para vocês. A gente está tendo um cenário um pouco estranho. Por quê? Porque percebe-se que a gente está tendo muitas visualizações, mas pouco likes. Gente, se você está assistindo, vai lá, curte lá, senta o dedinho lá no joinha, lá, dá um joinha para nós, é de graça, não paga nada. E mesmo se for com raiva, porque isso não te acrescentou nada, também, vai lá dar aliás, não acrescentou não, pode não ter entendido, Aí tudo bem, eu concordo. Mas mesmo assim, então vai lá e senta o dedo no bichinho lá com raiva lá, não paga nada, é de graça, por favor, ajude a gente a crescer, senão o canal, vai ter que depois sair do ar. E outra, vocês esqueceram que eu falei com vocês que agora, esse mês, e eu voltando para Pará de Minas novamente, agora sim nós vamos começar a temporada dos episódios de podcasts, pois é, tá? E vocês vão ver muita gente bonita aparecendo aqui, viu? Na sua telinha aí, seja do seu celular, do seu tablet ou do seu computador, até mesmo da sua televisão também, Então, assim,
vocês vão poder assistir entrevistas gostosas, papos gostosos, descontraídos, né? Então, pois é, mas para isso vocês têm que me ajudar também aí, tá? A inflação, antes disso, como houve, né, mais um aumento, não tão expressivo assim, mas eu nunca que consigo me acertar com esse sujeito aqui. Aí agora eu acho que sim. Como é que eu tava falando? Pois é, que chegaram gente nova aí no pedaço. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Guilherme Melgaço, professor de Física e Matemática, aposentado, ou melhor, autoaposentado, e que agora é um estudioso aluno também, viu? Agora eu virei aluno, né? Aos 59 anos, né? Eu virei aluno de analista de mercado financeiro, ações e tudo mais, tá? E então, meu nome é Guilherme Melgaço e eu estou aí dedicando já há um certo tempo ao mercado financeiro. E aí, o canal que antes era Amantes da Cultura passou a ser Amantes da Curva Capital, mas é apenas só por uma questão de atratividade, né? Porque fica mais atrativo ser, né, aquilo assim, porque Amantes da Cultura não tem muito a ver, tá? Então, minha testemunha, minha audiência, por que eu falei minha testemunha? Eu tenho isso aqui no meu texto, devo ter essa palavra aqui, só pode ser. Bom, então, aí eu tô, né, agora no mercado e faço o melhor para vocês. Outro recadinho para todo mundo, tá? Que nos assiste, quem não nos assiste também, sei lá como é que é, mas assim, olha, gente, eu já falei para vocês aqui, um dia que eu estava conversando com vocês sobre essa transição energética, e eu citei a energia nuclear. Então eu falei com vocês, assim como tudo na vida tem duas faces, e tem mesmo. A energia elétrica também, ao mesmo tempo que ela é útil, ela pode matar, não pode? Pois é, então. Aí a inteligência artificial também, que pode nos ajudar bastante aí, ela também pode ser usada para o mal, principalmente para esses caras aí, esses hackers, que são aí verdadeiros gênios da internet e que vão usar ela para o mal, para dar golpes, porque é incrível, a imagem, a voz, tudo da pessoa é uma coisa incrível. Claro, tem como saber? Tem, mas só depois de uma perícia, um rastreamento muito bem apurado. Fora isso não consegue não. Então eu já vou deixando de cara aqui o meu recadinho do coração. O canal Amantes da Curva Capital e o Boletim Econômico não manda aconselhamento ou qualquer ativos também do mercado financeiro para compra e venda através de WhatsApp, de e-mail ou qualquer outro tipo de rede social, viu?
Nós não fazemos isso, não pedimos dinheiro para nada. Nós não somos instituição financeira, não emprestamos dinheiro e tampouco também pegamos emprestado com falso pretexto de que, olha, eu estou aqui com uma ação tal, com ativo, beleza, para você alocar aqui, só que custa em média aí de R$100, aí o cara vai lá e faz todo um relatório gerencial da empresa para você, e ele não, né? A inteligência artificial ou o chat GPT lá, ou GPT, do jeito que vocês quiserem, por favor, não caiam nessa achando que é o meu nome, porque não é, viu? Eu não faço e ninguém aqui da minha equipe também vai fazer nada disso. Se alguém estiver usando o nome do boletim econômico ou o nome do canal Curva Capital, desliguem, é golpe, tá? Nós não ligamos para ninguém mesmo, viu? Então, tá dado o recado aí, o golpe tá aí, cai quem quer, viu? Agora, só que a coisa é idêntica, então eu já estou avisando, se aparecer uma imagem de um segundo Guilherme aí, se você cair, é porque você quer, porque avisando eu estou. Não existe dois Guilherme assim igualzinho, com essa mesma cara feia aqui de cavalo não, tá? Essa aqui é só eu mesmo. Bom, dito tudo isso aí agora para vocês, né? Então vamos começar porque tem muita coisa aí. Vamos fazer aqui primeiro, começar com uma análise feita por mim mesmo sobre a fala de Jerome Powell depois do funk da reunião de quarta-feira, dia 1º, e estabelecer a permanência das taxas de juros no intervalo de 5,50%, 5,25% e 5,50% ao ano, tá? Porém, né, há indícios agora que ele até possa querer, depois de ter visto uma economia já mais desacelerada e o mercado de trabalho, né, ficando um pouco mais forte, aí sim, né, pode até ser que venha para julho esse corte aí de juros lá. Mas fora isso, tá descartado e vai mesmo só lá para dezembro, tá? Então aqui também não adianta bater perna, não adianta ir pro Twitter, xingar, falar, sei lá o que, muita coisa aí, não adianta não, porque isso é bobagem, né? O Brasil é data dependente, o Fed também é data dependente, ele depende também de dados internos mesmo, tá? Ele também depende, então nós que somos, né, a 8ª, a 9ª, que é isso, gente? Eu tô sem voz de tanto falar já. Nós não vamos ser? Que isso? Bom, de acordo com a leitura das falas de Jerome Powell, depois de ele dizer que não haverá altas de juros este ano, não tem corte, mas também não tem altas, né? Bom, já é uma boa coisa, né? De ele dizer que não haverá alta de juros este ano, né? E este foi um ponto bem positivo da fala dele também, mas em termos mais técnicos, o segundo ponto da fala dele, que mexe com o mercado norte-americano, que é o seguinte, abre aspas, estamos reduzindo o ritmo de redução
dos balanços, fecha aspas. Bom, e o que isso quer dizer? Estamos reduzindo o ritmo de redução de balanço, dos balanços? É o seguinte, gente, assim como o Banco Central nosso aqui também tem os títulos, né, que é os títulos do Tesouro, lá eles também têm os Treasuries, tá? E o Fed, lá, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, ele pode emitir esses títulos para o mercado, entendeu? Então ele joga esses títulos no mercado porque o portfólio dele está mais do que saturado. Aí então o Fed vai, joga esses títulos no mercado, o mercado vai e compra esses juros, esses títulos até um pouco mais barato, mas também a longo prazo, muito longo prazo, tá? Para dar tempo, né, dele absorver tudo e recapitalizar e tudo mais. Agora, qual é o verdadeiro objetivo disso? O verdadeiro objetivo disso é retirar dinheiro de circulação, mas de uma forma gradativa, tá? Então, como ele tem essa quantidade de títulos, ele começa, então, a jogar esses títulos, certo? E vai fracionar, a ideia é fracionar o dinheiro em circulação. Quer dizer, como assim fracionar? Nós não tivemos o halving do Bitcoin numa quarta-feira aí, sei lá que dia que foi aí agora? Pois é, o que é essa halving, sei lá, tanta gente fala cada hora de um meio, não é cortar pela metade? Pois é, exatamente isso. Então, só que dessa vez o Bitcoin também, né, tá acompanhando aí e tá indo mesmo água abaixo. E quem tá comprado como euzinho, por exemplo, tem que ter muito estômago para estar aguentando tudo isso. Aí ele quer então fracionar a circulação de dinheiro, mas no mercado, só que não é essa circulação, não é essa retirada de dinheiro, muito não. Ele quer fazer isso gradativamente e também aos poucos. Vocês sabem que se tiver menos dinheiro correndo na praça, né, a economia vai desaquecer um pouco. E se a economia desaquecer um pouco, aí sim a probabilidade de cortes de juros, né, ficar aí o quanto antes, né, mais cedo, melhor é. Então, realmente é uma jogada um tanto quanto estratégica mesmo. E então quer dizer que o Banco Central nosso aqui também pode fazer isso? Óbvio que pode, claro que pode, né? E só que assim, para fazer isso tem que ter, né, uma certa quantidade de dinheiro circulando no mercado. E aqui no Brasil não está o caso nosso aqui, viu? Ainda não é o nosso caso. Então, nessa reunião, ele até teve um tom, né, mais dovish do que os demais membros, né, do comitê lá do FONC. Todo mundo esperava que fosse realmente um tom bem mais hawkish, né? Bem mais hawkish mesmo. Mas não foi. Foi dovish, né? Bem mais moderado, bem menos agressivo. Então, e ele, quer dizer, ele está
dando sinais que ele está satisfeito, começando a ficar satisfeito com a economia norte-americana, né? Ou seja, ele está mais otimista. E também do mesmo jeito, assim, partindo dessa premissa, né? A gente pode concluir também que o mercado ficou mais otimista, com um futuro corte de juros mais próximo do que estávamos esperando. Então, assim, se estava tão distante, talvez só lá em dezembro, agora a gente, o mercado começa a sonhar com um corte de juros aí em julho, quem sabe, ou até mesmo julho, agosto, setembro, ou talvez até em setembro, né? Quem sabe? Então, vejam bem, ele não fez esse comunicado ao mercado, sabe, num tom ali bem duro, bem Hobbes, não. Ele falou de forma estava bem, sabe? A fala dele estava um tom brando, né? Então, isso deixou também, né, até para nós aqui, os países emergentes, igual está lá no título também, então isso deu um sinal mais interessante aqui para o Brasil também, e ajudou na performance do nosso mercado e das economias do mundo todo, tanto as economias mais desenvolvidas como também as menos desenvolvidas, tá? Por quê? Porque a maior economia do mundo está dando sinais que pode agora começar a desacelerar um pouco, e ela desacelerando um pouco, os juros por lá vão cair. É essa a ideia. Não tá vendo? Lá não existe canetada, não existe xingamentos para com o presidente do Banco Central, não existe ameaças de que vai demitir, que vai fazer isso, né? Vai pôr exército, marinha, aeronáutica para poder fechar o Banco Central, sei lá. Então não tem nada disso, nada, né? É por isso que, tá vendo, esses países aí que eu não considero Estados Unidos país de primeiro mundo, não. Porque lá tem muita pobreza, tem muita violência, tem muita também aí, que a gente pode falar assim, desigualdade social. Mas essa desigualdade social, na aula que foi colocada aqui, programada pro dia 2 ou pro dia 3, sei lá que dia que foi, né? Tá aí no canal. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Então, foi sobre... Eu falei dessa vez sobre... Não foi economia de mercado, não. Problemas, não. Também não. Sistemas econômicos, não foi? Pois é. E aí, os sistemas econômicos que nós temos é o capitalismo, economia mista, o socialismo e o socialismo de mercado ou capitalismo de Estado. Lembrando que o capitalismo e o socialismo totalmente, 100% homogêneo, também não existe. Existe uma economia ou mista, ou também um socialismo de mercado, como é o caso da China, ou também um capitalismo de Estado, tá? Bom, mas aí, só para lembrar, todas elas existe esta diferença das classes sociais. Existe
onde vai ter, né, falou-se em capitalismo, fala-se em os mais como é que eu vou falar aqui, gente, privilegiados, digamos assim, né, privilegiados financeiramente e os menos privilegiados financeiramente também, tá? Bom, temporadas de resultados aqui no Brasil. E teve algumas que já reportaram os seus lucros e também que deram detalhes também, e é essas que nós vamos entrar aqui. As outras depois a gente vai falando assim, na medida do possível, tá bom? Então vamos lá. Gerdau, lucro líquido ajustado em 48% no primeiro trimestre de 2024. A Gerdau fechou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido ajustado em 1,2 bilhões, queda de 48,2% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira 2. Apesar da queda, o número ficou em linha com o esperado pelo consenso da Bloomberg, que aguardava lucro de 1,1 bilhões de reais. A receita líquida somou 16 bilhões de reais, queda de 14%, enquanto o EBITDA ajustada, que mede o resultado operacional das empresas, né, tudo, e também a depreciação, amortização, o lucro depois de tudo isso, né, é um indicador fundamentalista, tá? Então ficou em 2,8 bilhões de reais, um tombo de 35%. Segundo a empresa, o primeiro trimestre de 2024 reflete o excesso de oferta de aço no mercado global, resultando em um ambiente de preços internacionais desafiador. Olha, eu não precisa, tá? Não precisa mesmo de querer ser um economista para entender e também nem estudar tanto o mercado assim para entender o que é que o presidente está fazendo. Ele quer, porque quer a Vale, né, ele quer colocar um CEO lá na Vale. Ele quer também a reestatização da Eletrobras. Ele quer mais assentos na Eletrobras. Só que isso não vai acontecer. E isso não vai acontecer por quê? Porque isso é retrocesso, tá? Olha, aqui não tem socialismo. Aqui é capitalismo. Então nós não vamos, nunca, de jeito algum, nós não vamos, né? Aquilo que está privatizado, viu? Dentro da lei, tudo certinho, tudo, inclusive com os trâmites rolaram lá dentro do STF. Agora, na canetada, na porrada mesmo, isso é bobagem, isso não existe, tá? Isso não existe. Aqui no Brasil, não. Isso não existe, não. Já foi-se o tempo. Agora nós estamos na terceira década, né? No quarto ano da terceira década do século XXI. E coisas assim não dá mais para ser aceitas, né, no mercado. Então, ele está deixando entrar aço
entendeu? Aqui, barato, porque isso atrapalha a Vale, atrapalha a Gerdau, atrapalha todo mundo, e mais as outras, né? Então, veja bem, a Vale, ela está sofrendo problemas internos também, com esse problema de CEO dela lá, mas também existe essa influência do governo. Ele quer, porque quer colocar o CEO que ele quer, porque aí ele passa a tomar as decisões, porque todos, ele já falou, gente, ele já falou, este governo é um governo de gabinete, não é um governo de ministérios, tá? O CEO também colocado igual, por exemplo, olha lá a situação do Jean Paul Prats na Petrobras, né? Tira, não tira, mas ai dele também se não fizer o que esse camarada, o que o governo quer que faz. Por quê? Porque se ele não fizer, aí sim, aí ele cai, aí ele é derrubado. Porque ele já tem o ministro de Minas e Energia, que já não gosta dele também. Ele já tem ali aquela rincha deles lá. Imagina então o que vai acontecer se ele contrariar o excelentíssimo chefe do executivo, né? Então, não adianta. Aí, essa competição, ela é desonesta. Essa competição é desigual, entendeu? E bastante desafiador para as nossas indústrias. Para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, a resiliência da economia norte-americana nos segmentos consumidores de aço tem contribuído para manter os níveis de demanda no mercado local em patamares saudáveis. Em patamares saudáveis. Além disso, observamos uma evolução do EBITDA das demais operações de negócios. No período, a produção de aço bruto da companhia foi de 3,1 milhões de toneladas. O nível de utilização da capacidade de produção de aço bruto foi de 74%, superior a 10 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, tá? As vendas de aço apresentaram um crescimento de 2,6% em relação ao quarto trimestre, totalizando 2,7 milhões de toneladas. Na visão de Rafael Japur, CFO da Gerdau, a empresa segue com um balanço sólido, mantendo seu ciclo de crescimento sustentável, compartilhando valor com seus stakeholders, tá? Que é isso? Competidores, né? No mesmo alinhamento. Olha, gente, aqui no Brasil é assim, para fazer política, se sobe num palanque, né, ali, o camarada, ele pode falar o que ele quiser. Nós aqui não podemos não, tá? Então eu tenho que saber que o que é que eu vou falar e o que eu não vou. Eles tiram o canal do ar, só isso, tiro, pronto. Amando lá sabe, do mandatário,
do mandatário lá do outro poder lá, tá? Do judiciário, né? Então, ele manda tirar e tira, pronto, acabou. E aqui, a hora que você vai colocar um vídeo desse no ar também, entendeu? Tá assim, tá lá, vai para uma análise primeiro e fica horas e horas e horas. Antes não era isso, não, tá? Então, eles vão analisar o seu vídeo para ver primeiro lá, né? E se tem algo que pode ou que possa prejudicar algum candidato, viu? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: então, ele fala em nome de democracia, ele balança, ele gesticula, tal, e estabanado por todos os lados, com aquela voz, né, que vocês sabem que dói ouvido de qualquer um. E esse camarada, sabe, o chefe do executivo, ele chega e fala que isso, a culpa é do mercado. E aí, alguns simpatizantes, os correligionários, os seguidores e um nome que eu sempre esqueço, né, que eu não consigo lembrar, nunca consigo lembrar, os companheiros e tudo mais dele lá também, não é assim que fala? Não é esse tipo de coisa aí? Pois então, e nisso aí o pessoal então endeusou o cara, colocando ele como um deus de barro, né? Dito tudo isso aí, então ele fala que a culpa é do mercado, é do Banco Central, não sei de mais quem. Então tudo isso aí, né, a culpa é do mercado. Só que não tem nada a ver, gente. Não existe isso, não tem. Será que ninguém consegue, né, olhar um pouco, tirar essa viseira de, sabe, de seguidor tão alucinado, sabe, tão doido, só pode ser alucinado mesmo, porque tudo que o sujeito fala vira uma verdade única e absoluta. Aí então ele pensa que abrindo a porteira do Brasil e deixando entrar mercadoria estrangeira só para cá e ferrando com as indústrias, com as indústrias, que vai ajudar. Tá, gente, ajuda num primeiro momento aí, ajuda, não é? Porque aí vocês vão comprar tudo de graça. Isso aqui, essa porra desse trem aqui importado, né? Então ela vai chegar aqui, por exemplo, se aqui ela custa R$50, ela vai chegar aqui da China, made in China, made in Coreia do Norte, made in Cuba, made in não sei o que lá mais e tal, vai chegar aqui por um preço bem mais barato. Ah, mas você tá contra isso? Tô. Sabe por quê que eu tô? Por o seguinte, se as indústrias do Brasil quebrar, quem vai dar emprego? Vocês vão lá na Coreia do Norte pedir emprego pro Kim Jong-un? Vocês vão lá para a China pedir emprego pro Xi Jinping? Vocês vão lá para Cuba para pedir emprego para aquele camarada que agora entrou lá no amando dos Castros lá, dos Fidel Castro da vida que sobrou, né? Vocês vão para Venezuela pedir ajuda para o Maduro, se o povo dele tá tudo vindo para cá,
porque ele conseguiu quebrar o país todinho. Vocês vão para a Argentina pedir ajuda lá ao Javier Milei, sendo que ele foi eleito com essa pretensão de tentar arrumar, e ele está conseguindo arrumar a economia da Argentina, e olhe lá se ele não colocar a Argentina andando ali no eixozinho, né, economicamente estável, muito primeiro que o Brasil, porque o Brasil não consegue. Então, vocês daqui uns dias, daqui um ano, no máximo, 1 ano e meio, vocês vão ver os hermanos rindo à toa da economia deles. Entendeu? Não é porque o Papa é argentino, não. Viu? É porque lá as coisas são sérias. O povo é um povo também que ajuda, que colabora com isso. Então, se agora aqui, né, tem uma polarização, né, essa é um ódio, sabe, disseminado aqui por todos os lados. Gente, eu não sou anti esse governo, e também nunca fui a favor do ex-governo também, não. Tá? Eu só acho o seguinte, que a política e a economia, elas deveriam, pelo menos, tentar andar juntas. Por que nos outros países isso funciona e aqui no Brasil não pode funcionar? Por quê? Alguém pode me responder isso por A mais B? Por que não funciona aqui? Então, assim, em suma, quebra-se todas as empresas do Brasil, porque, igual, por exemplo, aqui está aí o celular, não é? Isso aqui é só montado. Mas, aliás, nem não é, acho que nem isso é aqui, né? Não é? A Samsung é o quê? É sul-coreana ou japonesa? Porque brasileira eu sei que ela não é. Então, estão vendo aí, né? Aquela, esse aqui, esse outro aqui, né? Esse aqui, o Xiaomi, sei lá, o negócio lá. Isso é chinesa, então. E que bate nesse aqui muito. Em termos de processador, né? De muita coisa aí. Então, o Brasil não tem. Então tem que comprar. Tá certo. Agora, aqui nós temos aço. Nós produzimos o nosso aço. Mas como que nós vamos conseguir competir com os milionários que vêm lá de fora? Os dolarizados. Porque nós estamos aqui com o nosso humilde realzinho, não é? Assim, nós estamos aqui com o nosso humilde realzinho. E eles estão lá com o imponente dólar deles. Tá? Vamos pensar um pouco, pô, né? Pensar um pouco aí, ué. Tá doido? Se tanta polarização assim, né? Bom, a AES Brasil reverte lucro e fecha o primeiro trimestre também desse ano no prejuízo e frustra as expectativas, né? A AES Brasil encerrou o primeiro trimestre de 2024 no prejuízo de 102 milhões de reais contra um lucro de 60,4 milhões de reais no mesmo período do ano passado.
mostra resultado enviado ao mercado nesta quinta-feira, dia 2. O mercado, no entanto, esperava lucro. O consenso da Bloomberg apontava para número positivo de 38 milhões de reais. As receitas financeiras somaram 76,8 milhões de reais, tombo de 48,9%. Segundo a empresa, o número foi puxado pela redução no rendimento de aplicações financeiras decorrentes no menor saldo de caixa e aplicações na companhia com o balanço encerrado em março de 2023, aliado ao menor CDI médio no período. No período, a empresa registrou um EBITDA, que é um dos indicadores, os indicadores financeiros da parte fundamentalista, os resultados da empresa, Então, o que é mesmo o EBITDA? É lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então, são o lucro, você pega todo aquele lucro ali, antes de você tirar juros de eventuais dívidas, do pagamento de impostos, da depreciação da dívida ou a amortização dela também, que mede o resultado operacional de 340,6 milhões de reais, recuo de 14,6%, excluindo os efeitos não recorrentes do período. O EBITDA ajustado totalizou 367,6 milhões de reais, com a margem EBITDA de 44,4%. A queda, segundo a empresa, é explicada pela redução de 42,6 milhões de reais, principalmente devido à menor velocidade média dos ventos e as compensações reconhecidas em Tucano no primeiro trimestre de 2023, decorrentes de atrasos no cronograma de construções. Esses fatores foram parcialmente compensados pela maior disponibilidade dos ativos e pela crescente contribuição de Tucano e Cajuína, nos resultados. São essas duas aqui também, que agora, e o Pão de Açúcar? Porque o pão, não, é o Ponto Frio, eu faço confusão, que teve essa fusão aí com as Casas Bahia, o Pão de Açúcar se desfez de sede em São Paulo. Isso é da agência Reuters de notícias, O Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, informou nesta quinta-feira que celebrou transação para a venda dos imóveis que compõem
a sua sede administrativa localizada em São Paulo, pelo valor total de 218 milhões de reais, conforme fato relevante ao mercado. De acordo com o Grupo Pão de Açúcar, a transação faz parte do seu plano de redução da alavancagem financeira iniciado em 2023. Olha para vocês ver que dó, gente. Olha para vocês ver. Um grupo do tamanho desse grupo, desse conglomerado empresarial Pão de Açúcar, né? Isso não é ingerência, tá? Isso não é. Tem outros fatores muito piores aí por trás disso aí, tá? Então, vender, né, a sua sede lá em São Paulo por 218 milhões de reais e dizer que isso faz parte do seu plano de redução da alavancagem financeira. Claro, agora então, imaginem a dívida dessa empresa, né? Deixa para lá. EZTEC pagará 13,5 milhões em dividendos. Veja como recebeu uma parte dessa bolada. A EZTEC anunciou o pagamento de 13,5 milhões em dividendos relativos ao primeiro trimestre de 2024. O montante equivale a 0,061 centavos por ação. Considerando as cotações de R$13,81, com que a ação fechou na quinta-feira, dia 2, foi isso mesmo, né? Isso representa um retorno de dividendos, né? O dividendo yield de 0,45%. Quem quiser uma parte do dinheiro tem até o dia 9 de maio, data com, tá? Para se posicionar ao papel. Depois do dia 9, porque hoje é dia 3, sexta-feira, 3 de maio, tá? Então vocês têm, que eu já sou posicionado em EZTEC, quem pretende receber aí, vai comprar uma ação pela bagatela aí, que deve estar a mesma coisa, porque eu não pude olhar o mercado hoje, porque eu tive uma série de reuniões aqui que na verdade foram videoconferências, né? Então, quer ver? Se ela fechou quinta-feira em R$13,81, também não vai me admirar se ela tiver fechado aqui, né? Ou para mais ou para menos, mas é com muito pouca diferença, viu? Mas tá difícil. Prontinho. Vamos, meu filho, vamos. Aí, ó, pra quem quer ver, ela fechou cotada, aí, ó, a cotação dela aí, ó, a R$14,64 aí, nessa sexta-feira, tá? Falou-se. Bom, então,
Quem quiser parte, né? Quem quiser parte do dinheiro tem até o dia 9, que é a data com. A data X posterior a isso não adianta mais não, tá? A partir do dia 10 as ações serão negociadas ex-dividendo, então adeus, né? O pagamento aos acionistas ocorrerá até 31 de maio. A EZTEC lucra 56,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Ela reportou um lucro líquido de 56,7 milhões no primeiro tri desse ano. A cifra é 34,3% maior que a do mesmo período do ano passado, quando a empresa lucrou 42,3 milhões de reais. A comparação com o quarto trimestre de 2023, porém, é desfavorável, com a queda de 31,5% sobre os 82,8 milhões obtidos no período. A receita líquida da empresa de 239,2 milhões de reais marca uma queda de 4,6% sobre o primeiro trimestre de 2023 e de 27,4% sobre o último quartil do ano passado, tá? A incorporadora encerrou março com dívida líquida de 84,6 milhões de reais, representando um recuo de 10% sobre o quarto trimestre de 2023. A EZTEC também gerou 9,3 milhões de reais de caixa em janeiro e março. A situação é bem mais favorável do que a do quarto trimestre de 2023, quando queimou 75,4 milhões de reais e na comparação com 60,8 milhões de reais que queimou no primeiro trimestre de 2028. De 2023, tá? Em resumo, apresentaremos as empresas e datas de seus resultados de balanço do primeiro trimestre de 2024. Dia 2/5, então já foi, né? A AES Brasil, Bradesco, tanto o BBDC3 quanto também o BBDC4, Guatemi, Marco Polo, VEG, dia 6/5, Auren, que é segunda-feira, aniversário da minha maninha, Auren, BB Seguridade, CBA, CCR, Itaú Unibanco, TIM Brasil, dia 7/5, Carrefour, Embraer, Engie e CPA, tá? Ainda tem também, ainda continua aqui no dia 7 também, a Prio, a Raia Drogasil e a Telefônica Brasil Vivo, tá? Bom, tem todas já, mas eu fui colocando aos poucos aqui porque eu sei que não vai adiantar colocar tudo agora num único boletim. Para quê? Né? Me explica. Ninguém vai guardar, ninguém vai anotar isso aqui agora mesmo, então é uma grande bobagem. Gente, e a agência Moody's, né, muda a perspectiva de nota de crédito do Brasil e deixa o país mais perto de um grau de investimento
São essas, a Moldes é uma dessas famosíssimas agências aí também que, que faz esses relatórios aí também para reportar aí para as empresas, né? E ela deu essa nota de investimento aí para o Brasil, né? Agora se vai continuar, mas ela deu um puxão de orelha. Relatório fala em melhora no crescimento do país após, entre aspas, reformas estruturais e salvaguardas institucionais, fecha aspas. A agência de classificação de risco Moody's mudou nesta quarta-feira a perspectiva sobre a nota de crédito do Brasil. Agora há uma avaliação positiva para o país. O ranking atual está em Ba2 e a perspectiva anterior era apenas estável. Essa é a primeira movimentação da Moody's desde 2018. Cuidado, desde 2018. Em seu comunicado, a agência Moody's fala em melhorar a perspectiva do crescimento do país após reformas estruturais e salvaguardas institucionais. Essas agências avaliam a capacidade de uma instituição ou país pagarem suas dívidas, honrarem com seus compromissos, não dar o calote nas dívidas e também não ficarem inadimplentes, tá? De acordo com a capacidade, são atribuídas as notas que podem ir de A ou AAA, né? AAA, o famoso AAA, para as melhores pagadoras, né? A nota D para quem está em situação de inadimplência, por quem passa a Argentina por muito tempo já, né, coitados. Também mencionado no relatório que existem riscos para a garantia, né, por parte do governo do equilíbrio fiscal. O relatório aponta para a dependência do crescimento das receitas no objetivo de alcançar, abre aspas, déficits mais baixos, fecha aspas, bem como para a capacidade limitada do governo em cortar despesas, tá vendo? Ele não quer cortar despesa, ele quer arrecadar, mas não quer cortar os gastos que tem dentro do governo. Não adianta, né? Se cortar, eu já sei de quem que vai ser. Vai ser lá do último escalão do coisa. Os tubarões cá de cima, lá, né? Os que estão lá do lado dele, lá, esses aí não pode perder um centavo. Mas não é só o executivo que eu estou falando, não. E o judiciário mais o legislativo com seus salários também astronômicos. Como que fica isso? Vocês podem me ajudar a responder essa pergunta? Que há 59, nem isso, não, também não, né? Aí me ajuda aí, né? Há 40 anos, mais ou menos, eu venho fazendo para mim essa pergunta. Por que esses camaradas têm que ganhar tanto dinheiro assim, sendo que eles são eleitos pelo povo e para trabalhar para o povo? É difícil demais a conta, é muita regalia, né? Então há a capacidade limitada do governo em cortar despesas para parar de mudar
a meta de déficit zero, que era para acontecer até o final de 2024 e agora no final de 2025, né? Tá vendo? Além, é claro, de não mais aumentar mais a carga tributária e os cortes de gasto público. Precisa de cortar os cortes e também não mais nos ferrar com essa quantidade de carga tributária que sequer sabemos para onde vai, porque para nós mesmos nunca que vem. Bom, deixando toda essa porcariada de lado, vamos às notícias do mercado financeiro que fizeram preço. Dólar cai para R$ 5,10 e o Ibovespa sobe em linha com o exterior, depois dessa quarta-feira também, né? Os juros futuros caem na mesma direção dos rendimentos dos títulos americanos. Os juros futuros fecharam em forte queda nesta quinta-feira, com investidores reagindo ao discurso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, nessa quarta-feira, no qual ele destacou a possibilidade de aumentos na taxa de juros do país. Ele descartou a possibilidade, de aumentos na taxa de juros do país. Então, pera lá, vocês estão entendendo? Por que é que eu vou deixar dinheiro aplicado há tanto tempo lá nos que seja os trezos da maior economia do mundo, sabe? Mas para que eu vou deixar lá se eu não vou ganhar tanto, não é? Não vai ter aumento de juros, porque o presidente do Banco Central descartou esse aumento. Então, se não vai ter aumento, aí os investidores correm para onde? Para aquelas economias emergentes, para aqueles países emergentes, onde ainda os juros estão bem, né? A curva de juros está bem acentuada, né? Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano com vencimento em 10 anos caíram 5 pontos base para 4,57%. Os DIs com vencimento em janeiro do ano que vem, de 2025, caíram 1,02%, com vencimento em janeiro de 2026, recuaram 1,83%, e os com vencimento em janeiro de 2027 fecharam em queda de 2,04%. Os juros futuros com vencimento em janeiro de 2029 registraram baixa de 1,99%. Bolsa em Nova York fecha em alta com adesão a risco global pós-Fed. As bolsas em Nova York fecharam em alta com o mercado aliviado após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destacar a possibilidade de um aumento na taxa de juros americano. Assim, o Dow Jones subiu 0,85%, enquanto o S&P 500 avançou 0,91% e o Nasdaq registrou alta de 1,51%. Agora, os investidores esperam pelo balanço da Apple, que será divulgado ainda hoje. Quer dizer,
né, nesta quinta-feira que eu estou falando aqui, tá? O mercado busca por novidades em relação a projetos envolvendo inteligência artificial. As ações da empresa de tecnologia subiram 2,3% no pregão desta quinta-feira, dia 2. Amanhã, que seria hoje, investidores estarão de olho na divulgação de dados de empregos nos Estados Unidos, o payroll, né, ou payroll, melhor, o que deve mexer com a cotação dos ativos. Lá o problema maior é esse dado aí. Enquanto aqui nós também temos, né, o PIB, nós temos o IGPM, nós temos também outras que mexe muito aqui, né, o PIB, lá o payroll, que é o dado de empregos deles lá, que mede isso aí, é isso aí que mexe com a bolsa deles todinha e com o mercado também, né, tudo. O Ibovespa sobe 0,95% com otimismo dos investidores. O Ibovespa encerrou esta quinta em alta de 0,95%, cotado aos 127.122 pontos, em linha com a valorização dos ativos de risco no exterior e com a alta das bolsas em Nova York. O clima no mercado hoje foi de otimismo após o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizar que não há espaço para aumento na taxa de juros americana, o que foi percebido com menos rígido, né, do que se esperava anteriormente. É aquilo que eu falei com os senhores antes. Se esperava um discurso mais hawkish, né, mais duro, tal, e no entanto veio com um discurso mais dovish, né? Porque ele não apertou demais ali o cinto também, não, viu? Contribuindo para esse otimismo, a agência de classificação de risco Moody's revisou sua perspectiva de estável para positiva em relação à economia do país. Do total de 85 ações do índice, apenas 11 fecharam em baixa. Entre as maiores perdas, as ações da WEG e do Bradesco caíram após a divulgação dos balanços. Na outra ponta, Vale subiu 1%. As ações ordinárias, preferenciais da Petrobras também avançaram 0,38%. Né? E o dólar, eu já havia dito, o dólar cai 1,53% e fecha a 5,11%, né? Então, após alcançar o maior patamar em mais de um ano, vocês me desculpem aí pelo barulho, tá? Não vai ter como. A R$ 5,26, o dólar fechou. Vou ver se isso ajuda um pouco aqui, mas não vai ajudar não. O dólar começou a se desvalorizar nas últimas sessões e encerrou esta quinta em queda de 1,53% a R$ 5,11, com o otimismo dos investidores após a reunião do Federal Reserve. O Banco Central americano ontem contribuindo para esse otimismo,
A agência de classificação de risco Moody's revisou sua perspectiva de estável para positiva em relação à economia do país. Bom, gente, agora para encerrar, então vamos para os dados de hoje, 3 de maio, tá? O lucro da Apple recua no trimestre por causa da queda nas vendas do iPhone. O resultado foi impactado pela queda de 9,5% nas receitas de produtos para 66,89 bilhões de dólares. Por outro lado, o faturamento de serviços avançou 14,2% para 23,87 bilhões de dólares. A Apple registrou lucro líquido de 23,65 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024, encerrado em março. Desempenho de 2,1% inferior ao reportado no mesmo período do ano anterior. Diluído por ações, o lucro permaneceu no patamar de $1,53. Na mesma base de comparação, a receita líquida da gigante de tecnologia caiu 4,3% para 93,75 bilhões de dólares. Vocês sabem, vocês têm dimensões disso aí, né? Quase que a nossa Vale aqui, né? Praticamente a nossa Vale aqui toda, né? Valor de mercado é o valor de um como é que fala? De um balanço trimestral de uma empresa como essa, como a Apple, né? Brincadeira. Aí vem a Microsoft também. O resultado foi impactado pela queda de 9,5% nas receitas de produtos para 66,89 bilhões. O lucro da gigante de tecnologia ficou ligeiramente abaixo de 23,3 bilhões esperados pelo mercado americano, porém a receita superou os 90,4 bilhões estimados. A Apple aprovou a distribuição de dividendos no valor de 25 centavos de dólares por ação. O pagamento será realizado em 16 de maio, com base na composição acionária de 13 de maio, tá? Então a data com é até 13 de maio. Quem passar para o dia 14 e achar que vai receber esses 25 centavos de dólares por ação, não vai, porque aí já é data X, tá? Então não adianta tentar aí já, né? Então até 13 de maio é data com, viu? O Conselho de Administração da companhia também aprovou um programa de recompra de ações no valor de 110 bilhões de dólares. Gente, a Apple está comprando ações dela mesmo, né? Está recomprando as ações que ela pôs no mercado, quer dizer, ela está falando escancaradamente para todo mundo que eu não preciso mais de dinheiro. Eu já tenho dinheiro demais, então eu vou recomprar minhas ações. Por quê? Porque ela quer ser dona, em vez de dividir parte da empresa com os acionistas, ela quer ser dona mais ainda do que ela já é, né?
Isso é que é uma recompra, tá? Após a divulgação dos resultados, as ações da Apple registravam alta de 6,5% no pós-mercado em Nova York, cotadas a 184 dólares e 31 centavos. No pregão regular, as ações subiram 2,2%, tá? Bom, B3 também quer limitar a participação no Conselho de Conselheiros de Empresas do Novo Mercado em outras companhias. Essa é uma proposta da nova regulamentação da categoria de listagem que ficará em consulta pública até agosto. Texto ainda inclui novos critérios para o selo entrar em revisão. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, quer limitar o número de empresas onde conselheiros podem atuar simultaneamente. Essa é uma das propostas apresentadas na consulta pública de evolução de regras do novo mercado, segmento de listagem que reúne as empresas que se comprometem voluntariamente a seguir práticas de governança mais rigorosas que as exigidas pela legislação. Por enquanto, a proposta estabelece que os profissionais que atuam como conselheiro poderão se dedicar a, no máximo, 5 companhias. Até então, não havia número máximo de empresas em que eles poderiam atuar. Quem ocupar o cargo de presidente de conselho de administração de uma companhia, porém, só poderá acumular mais 3 posições em outras companhias, participando de mais 3 conselhos. Gente, isso é uma medida que assim eu considero de eficiência total, entendeu? Porque, vejam bem, se a B3 toma essa decisão, então tem gente aí, tem acionistas grandes, né, majoritários aí, que é acionista, vamos supor, da Vale, da Gerdau, também vai lá, depois da Exatec, da Fleury, e vai por aí afora, passa a ser também presidente de conselho, até de empresas, de setores totalmente diferentes. Por exemplo, uma é mineradora, né? A outra vai ser lá no setor da saúde, laboratório, Fleury, por exemplo. Então, assim, olha que diferença. E o cara tá lá, então ele pode ser, né? Mas agora, pelo que ele está chamando de novo recado, de novo mercado, né? Então, isso pode ajudar. Só que é o grande problema, né? Porque aí, nas regras atuais, o conselheiro, ele pode decidir a favor de uma e também pode decidir contra a outra, né? Vocês estão vendo? Então, isso é para diminuir mesmo essa participação e influência também de uma empresa sobre a outra, às vezes uma até com capital menor. Enquanto isso, os membros que ocupam cargo executivo na diretoria de empresas poderão participar de no máximo 2 conselhos. Já diretores, presidentes ou executivos principais, os CEOs, só poderão participar de apenas um conselho. Tá?
é necessário, diz analista, né? O André Vasconcelos, vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com os Investidores, destaca que, abre aspas, Conselho de Administração age como guardião da governança corporativa, né? Deve zelar por uma boa estrutura de capital e tomar decisões estratégicas, fecha aspas. Quem ocupar o cargo de presidente de um conselho de administração de uma companhia, porém, só poderá acumular mais 3 posições de outras companhias, participando de mais de 3 conselhos. Ou seja, presidência será contabilizada 2 vezes de acordo com a proposta. Enquanto isso, os membros que ocuparem cargo executivo na diretoria de empresas poderão participar de no máximo 2 conselhos, viu? Já diretores, presidentes ou executivos principais, os CEOs só poderão participar de apenas um conselho. Tá legal? A Sabesp, a novela da Sabesp agora virou novela também, igualzinho, o roteiro é o mesmo da Copasa aqui em Minas, viu? Pois é, a Justiça determina suspensão de votação que aprovou a adesão de São Paulo à privatização. É o seguinte, o PSOL, né, PSOL, sei lá como é que chama, estranho esse partido aí, né, e o PT entraram com uma ação, né, no tribunal lá regional da Vara de Fazenda para impedir que a Sabesp seja privatizada do jeito que, no caso, é o governador, né, Tarcísio de Freitas, que está fazendo a coisa lá. Mas acontece que o Tarcísio de Freitas, ele é oposição ao atual governo. E aí, vocês já deram para vocês entender aí, eu espero, o tamanho do imbróglio que isso agora vai virar, né? Uma juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nesta sexta-feira a suspensão dos efeitos da votação realizada na véspera pela Câmara Municipal de São Paulo, tá? A Câmara dos Deputados votou tudo a favor de privatização da empresa. Vem o Poder Judiciário, mais uma vez, por intermédio do PT e seus correligionários, né, impedir que isso aconteça. Ou seja, eles tiram a coisa do legislativo e mandam judicializar. Isso, gente, é o que ele fez também com a desoneração das folhas de pagamento. Se o Congresso Nacional, veja bem, eu vou repetir, se o Congresso Nacional já tinha derrubado o veto do atual mandatário do Executivo, ora, então acabou, ponto. Não, o mandatário do Executivo e todos os seus companheiros vão lá na Suprema Corte e manda judicializar o negócio, entrar com recurso, né? E aqui aconteceu a mesma coisa em São Paulo, né? Gente, isso só dá prejuízo, isso só prejudica, entendeu? Isso só polariza, só divide mais o país. Não adianta fazer esse tipo de coisa, não.
Então acaba com o poder legislativo, porque o poder legislativo é um dos que mais ganha dinheiro. Então acaba com eles, então, porque é gente demais ganhando muito dinheiro para fazer muito pouca coisa. Então, se eles não têm função nenhuma, porque o poder judiciário pode intervir numa decisão do legislativo, então acaba com o poder legislativo, não é? Ou então tira o poder executivo fora e põe aí tudo para ser um parlamentarismo, um país parlamentar, que seria até bem melhor, né? Diga-se de passagem. A Câmara Municipal, né, de São Paulo, do projeto de lei que autoriza o município a aderir à privatização da Sabesp, tá? O processo que atende a uma ação popular destaca que, apesar de uma decisão liminar anterior que determinava que a segunda votação do projeto só ocorresse após a realização de audiências públicas e estudos necessários, a Câmara desrespeitou essa decisão e realizou a votação, o que a juíza Celina Ai meu Deus, essa mulher aqui é japa, só pode ser, né? A juíza Celina Kiyomi Toishima chamou de, abre aspas, clara afronta à determinação judicial, fecha aspas, tá? Não vou nem continuar lendo isso, não. A decisão proferida também suspende qualquer ato consequente posterior à votação do projeto de lei. Na próxima quinta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, já havia sancionado a medida. Segundo comunicado à Câmara, na véspera, foram ao todo 37 votos favoráveis e 17 votos contrários à adesão da capital à privatização da Companhia Paulista de Saneamento Básico. É brincadeira? É, né? Lojas Renner. O que esperar do resultado do primeiro trimestre? Pois é. A Renner deve apresentar resultados acima do esperado no primeiro trimestre de 2024, de acordo com a Genial Investimento. A varejista irá reportar um balanço na próxima quarta, dia 8. Os analistas Nina Mirazon e Lago Souza veem o EBITDA sendo o grande destaque. As expectativas são de 317 milhões de reais, 26,3% de aumento anual, com uma margem bruta de 10,8%, tendo aumento de 174 pontos base em relação ao ano passado. Com o otimista dos analistas, eles preveem um crescimento de vendas no varejo impulsionado por ganhos de volume e melhores tendências de rentabilidade para a Realize. Dessa forma, a maior alavancagem operacional pode levar uma expansão da margem EBITDA nesse trimestre. Com isso, a corretora elevou o preço-alvo para R$ 20 em 12
meses de recomendação de compra. Já para as vendas de varejo, os analistas esperam uma tendência de vendas similar ao último trimestre do que passou, né? Abre aspas, acreditamos que a Renner deve continuar se beneficiando das iniciativas de ajuste de sortimento e precificação que vem sendo implementadas, fecha aspas, destacam os dois analistas da Genial. Além disso, o faturamento líquido do varejo estimado em 2,9 bilhões de reais, 7,3% de aumento anual, com o SSS Same Store Sales, né, de 5,5% de aumento anual. Em relação à margem bruta, as expectativas dos analistas é de que seja estável ante o ano passado. Abre aspas, para a Renner, acreditamos em uma dinâmica de recomendações similar à vista no ano passado, sem impacto sobre a rentabilidade, fecha aspas, e afirmam os analistas. Sendo assim, estimam uma margem bruta de varejo de 54,1%, com queda de 1 ponto base em relação ao ano passado. Ibovespa dispara de novo, dirigindo o payroll e balanços, tá? Vamos entrar de novo no mercado financeiro, nas notícias que fizeram dinheiro. O Ibovespa disparou 1,09% nessa sexta-feira, dia 3, refletindo o payroll dos Estados Unidos, que teve uma boa reação do mercado. Na véspera, o índice teve um salto, iniciando o mês de maio com o pé direito. A bolsa encerrou o pregão em disparada de 0,95% a 127.122 pontos. Tá dando para vocês terem uma ideia de que o mês de maio já começou, mas assim, centenas de vezes melhor, mesmo esses dados sendo tão inferiores aos do ano passado, do mesmo período do ano passado, mesmo assim, tá reportando resultados, assim, dezenas de vezes melhor do que os que foram no mesmo período do ano passado, né? Então, assim, maio, em relação a abril, já começou muito melhor. Abril foi um mês que nunca devia ter aberto, devia ter ficado fechado, sempre fechado, porque eu nunca vi um mês tão ruim para o mercado financeiro aqui no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na China, por todo lado, o trem foi ruim, né? Nas maiores altas do dia, as empresas que são mais sensíveis à mudança nos juros se destacaram. O Magazine Luiza, a Exetec e Cyrela subiram respectivamente 7,78%, 6,01% e 5,93%. A Azul também apresentou uma alta neste pregão, com a notícia que o governo pode criar um fundo permanente para ajuda ao setor de aviação.
a companhia aérea fechou com mais 7,78%. Na ponta negativa, nós temos Petrobras, todas elas, a Prio, caíram devido à cotação do petróleo no exterior. Dessa forma, as petrolíferas fecharam com quedas de 1,59%, ordinárias e 1,36% preferenciais e 1,45%, respectivamente. Além disso, no cenário internacional, os dados mais fracos do payroll nos Estados Unidos trazem alívio às preocupações do Fed com o superaquecimento. O superaquecimento global tem a ver também com os dados de trabalho nos Estados Unidos? Essa é estranho, né? O Ibovespa, após sofrer duro golpe em abril, e que golpe, né, gente? E desabar 1,9%, agora parece mostrar força. Na semana, o índice subiu 1,56%. Dados positivos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, animaram. Lá fora, os números no país apontaram para uma economia menos forte, por assim dizer. As cifras ainda mostram o vigor na economia americana, mas em menor intensidade. Ademais, Jerome Powell deixou aberta a porta para cortes ainda esse ano. E o dólar? O dólar fecha em queda firme após dados mais fracos de emprego nos Estados Unidos, né? Na semana, para quem quiser agora então comprar, para aproveitar, para viajar, para Disney, para não para o Chile, né? Porque o dólar em relação à moeda chilena, ao peso chileno, ele está perdendo, viu? Vocês podem viajar para qualquer lugar aí, né? Abre aspas. Na semana, a moeda americana teve perda acumulada de 0,91% frente ao real, né? O dólar à vista estendeu a depreciação de ontem e recuou com consistência nesta sexta-feira 3, quebrando a barreira de R$ 5,10. Mais uma vez, o cenário foi gatilho para a desvalorização do dólar comercial. No caso de hoje, foram dados mais fracos do mercado de trabalho americano de abril, que abriram espaço para a queda dos rendimentos dos treasuries dos Estados Unidos e também para o recuo global da moeda dos Estados Unidos. O real voltou a apresentar uma das melhores performances no pregão, na relação das divisas mais líquidas acompanhadas pelo valor econômico. Terminada as negociações, o dólar comercial fechou em queda de 0,85% a R$ 5,06, depois de ter tocado a mínima intradiária de R$ 5,04 e encostando na máxima de intradiária de R$ 5,11, tá? Na semana, a moeda americana teve perda acumulada de 0,91% frente ao real. Já o euro comercial hoje recuou também 0,52%, cotado a R$ 5,45. Perto das 17h05,
O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de 6 moedas de mercados desenvolvidos, caía 0,23% aos 105.052 pontos. O real tinha o terceiro melhor desempenho de 33 moedas, apenas atrás da coroa norueguense e o peso chileno. Desculpa, eu falei bobagem aqui, viu, gente? O real é que está atrás tanto da coroa norueguense, né, a moeda da Noruega, e o peso chileno. O dólar não tem nada a ver com isso não, tá? Esquece isso aí que eu falei de dólar, aí corrigindo aí, tá? O real também, vamos supor, o real tem um índice que compara ele com 33 moedas emergentes de países, né, em desenvolvimento. 33. E ele teve a melhor performance, quer dizer, a melhor não, uma das melhores performances na bolsa no dia de hoje. Ele só perdeu para a coroa norueguesa e para o peso chileno. Por isso que eu tinha falado para viajar para o Chile pode ser, né, um pesadelo, mas não tem nada a ver não, viu? O principal orientador da sessão de hoje foram os dados do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, chamado Payroll. A geração de vagas projetadas por economistas em abril estava em 240 mil postos, enquanto o total de novos empregos criados ficou abaixo do esperado em 175 mil. Além disso, a taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%, e o ganho salarial teve alta de 0,2%, contra expectativa de 0,3%. Na avaliação do economista-chefe do JP Morgan para os Estados Unidos, Michael Ferry, os integrantes do Fed irão provavelmente encarar o relatório de hoje como um sinal bem-vindo de que o mercado de trabalho continua em rumo de um melhor equilíbrio e que a política monetária é suficientemente restritiva para arrefecer a demanda das empresas por trabalhadores. Acreditamos, abre aspas aqui, que se os próximos 2 relatórios de emprego mostrarem um arrefecimento contínuo na atividade do mercado de trabalho, então o Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC, irá se sentir confortável em retirar algumas das suas políticas restritivas, fecha aspas, informa em nota mencionando que continua com a previsão do primeiro corte das taxas ocorrer em julho deste ano, tá bom? Pessoas e as bolsas, não, né? Bom, então aqui eu tenho ainda da Bloomberg alguns dados da Vale, que fechou a mais 0,11%, cotada a R$ 63,99. O Banco do Brasil teve também alta de 1,84%, cotada a R$
R$1,22. O Itaú, o Itaú saiu do buraco do vermelho e subiu então mais 1,26%, cotado a R$32,20. O Nubank também mais 6,57%, cotado a R$11,68. O Bradesco, já foi falado, teve queda de menos 0,43%, cotado a R$13,78. A B3, depois de muita dificuldade, né, ela resolveu ter um aumento de 2,98%, cotado a R$11,39. Deixa eu dar aqui uma passeada aqui pelas bolsas. Só que eu não vou ter aqui agora, né? E como o nosso tempo já estourou até demais, bom, no próximo boletim econômico a gente traz aí, né? Já põe lá no script as bolsas da Ásia e também da Europa, tá? Porque eu não tenho elas aqui agora para procurar, porque se for procurar muito aqui agora, né? O pessoal, eu também queria falar aqui uma coisa aqui, sobre esses eventos extraclimáticos que está passando, né, aí o nosso estado lá do sul, o Rio Grande do Sul, né? Gente, já tem casos aí, eu não sei, já ultrapassa, parece que a faixa de 30 mortos, né, e não sei mais quantos desaparecidos nessas fortes chuvas e enchentes que andam acontecendo por lá, e que ao mesmo tempo essas chuvas estão quer dizer, eles estão até com medo mesmo, porque tudo que tentam fazer, né, leva para lugares mais altos a população, e infelizmente, né, não está tendo, não tem onde, né, abrigar mais o pessoal. Aí, então, quem puder doar alguma coisa e procure, né, essas fontes aí que vocês sabem de que de doação mesmo aí, para, né, não ter problema, né, de acabar fazendo a sua doação e ela não chegar onde nas pessoas que mais deveriam chegar, né? Então, se você puder colaborar com alguma coisa, viu? Não é aqui pro canal nem nada disso não. Eu estou dizendo, né, para vocês procurarem aqui, por exemplo, aqui em Minas deve ter aí, né, os órgãos que estão recebendo aí doações, né, alguma coisa aí, alguém que pode doar alguma coisa aí que, né, possa ajudar, e já tá de bom tamanho, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um ótimo final de semana, e então
até semana que vem. Nós vamos nos despedindo também daqui, né, que não é um estúdio, foi tudo improviso. Eu peço mil desculpas por esses latidos aí que vocês ouviram aí durante a transmissão, né? Ainda bem que não durou muito tempo e que agora isso a gente, né, não vai deixar acontecer novamente. Quando eu estiver aqui novamente agora, eu prefiro gravar então nas madrugadas da vida, viu? Gente, então um forte abraço, tá? A todos vocês, fiquem bem, cuidem-se, tá? Tchau.